que começou uma década antes, né? Nos anos 90, quando você teve uma grande aceleração na área de TIC, você teve um esforço de aceleração, mas isso não chegou à sociedade nem ao setor produtivo, no caso do setor produtivo brasileiro. Nós temos casos isolados de economia 4.0 em diversos ramos do setor, mas como um todo não. Então, o grande desafio do plano de IoT é a aceleração desse processo, né, num processo de convergência de atores públicos, privados e acadêmicos. Um ponto relevante também a citar, que o plano de IoT ele traz um mar de oportunidades. Ele transforma, e ele está inserido no processo da política pública de transformação digital, né? Você tem um esforço de transformação digital, né, que fala em transformação digital no governo, transformação digital no ambiente produtivo e impacto na sociedade. Ou seja, o plano de IoT talvez seja o principal instrumento de inserção do país numa economia 4.0 e ele permeia e conversa com diversas outras políticas públicas. E um ponto que é fundamental, né, nessa estratégia do plano de IoT está relacionado à questão de garantir segurança jurídica, né, garantir meios para que isso aconteça de uma forma continuada, e nós não estamos falando de uma política de governo, nós estamos falando de uma política de Estado, né, um desafio que a gente tem pela frente nessa próxima década, mas principalmente, né, nessa primeira parte do século, nesses 50 primeiros anos, né, e algo que é fundamental, que é um gerador de oportunidades. Gerador de oportunidades de novos negócios, gerador de oportunidades de novas carreiras, gerador de oportunidades de novos postos de trabalho e, principalmente, oportunidade de você descentralizar o processo de produção. Quando a gente fala o mundo do IoT, ele tem um esforço natural de customização, seja no ambiente da saúde, seja no ambiente da propriedade agrícola, seja no ambiente da unidade fabril e, principalmente, no ambiente das cidades, do URBS, que envolve oportunidades de negócio a nível local. Então, você tem a oportunidade de gerar postos de trabalho, principalmente na área de serviços técnicos e tecnológicos, que é uma grande janela, é uma grande oportunidade em todo o território nacional. Então, é nesse... E aí, só para vocês terem uma ideia, hoje, se nós temos uma situação de desemprego estruturante no país de 12 milhões de postos de trabalho, né, nós temos hoje, na área de TIC, se você descer para o mundo do IoT, para o mundo da inteligência artificial, nós temos vagas abertas, né? Nós estamos falando da ordem de 300 mil vagas abertas nesse momento, né, que tendem a crescer conforme esse processo se desdobra. Então, um pouco nessa linha que a gente agradece essa oportunidade de estar falando do plano de IoT, que nós estamos falando de oportunidade em todas as áreas do conhecimento. Isso não é questão da indústria, isso não é ambiente, né, de setor governo, ou seja, toda a sociedade vai necessariamente ser impactada e a oportunidade de falar sobre essa questão aqui com vocês, para nós é um agradecimento, porque nós precisamos cada vez mais massificar essa temática, porque ela vai se incorporar cada vez mais em níveis mais acelerados e menos acelerados, dependendo do foco, mas vai passar a ser parte cotidiana da nossa vida. Se ciência e tecnologia cada vez mais está no nosso dia a dia, as questões de IoT vão estar muito presentes, por mais que a gente não perceba, né? A gente já está vivendo um mundo de IoT, mas a gente vai acelerar isso tremendamente e muitas vezes a gente não está sabendo que está nesse contexto. E agora eu vou passar para o Guilherme, que o Guilherme vai detalhar o plano e aí a gente se coloca à disposição para maiores esclarecimentos. Ok. Então, pessoal, deixa eu só passar o slide aqui. O passador está no canto esquerdo. Dentro da estrutura atual do Ministério, o Plano Nacional de IoT está sendo conduzido pela Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, a SEMP, que é uma das 6 secretarias hoje existentes, além da Secretaria Executiva, claro, mas que cuidam hoje da estratégia que o novo ministro planejou. E essa estratégia, ela tem muito a ver com o Technology Readiness Level, ou TRL, como é conhecido, nível de maturidade tecnológica, que é um índice que vai basicamente de 1 a 9,
onde os índices mais baixos têm a ver mais com a pesquisa básica, com a ciência. Os índices mais altos têm a ver já com tecnologia pronta, aplicada, pronta para inovação. E aí as secretarias do Ministério, elas foram pensadas para trabalhar dentro dessa estrutura de TRL. Então, a gente tem a Cefai, que é a Secretaria de Formação, mais próxima ali da pesquisa básica. A gente tem a Secretaria de Tecnologias Aplicadas, mais ali do lado da inovação. A nossa secretaria aqui, a SEMP, ela pega justamente um range um pouquinho maior, que vai um pouco de ciência, passando por tecnologia e também bastante de inovação. E aí temos as secretarias também que cuidam mais da estrutura, a Secretaria de Radiodifusão e a Secretaria de Telecomunicações. E as secretarias que cuidam da parte administrativa do Ministério, a CEPLA, Secretaria de Planejamento, e a Secretaria Executiva. Então, essa hoje é a estrutura com a qual a gente trabalha, somente para contextualizar vocês. Falando agora um pouquinho da internet das coisas propriamente dita, a gente percebe aí nessa figura que a IoT continua sendo, tendo um papel de destaque, com 155 bilhões de reais de perspectiva de investimento de 2019 a 2022. É lógico que todas as outras tecnologias de transformação digital serão fundamentais também. E aí a gente tem um comparativo com todas elas. Então, a gente vê ali robótica, vemos inteligência artificial, que está se tornando já a bola da vez, blockchain, impressão 3D, Big Data e Analytics, e por aí vai. Então, a gente tem uma série de tecnologias de transformação digital, todas hoje importantíssimas, mas a gente vê que a IoT continua tendo assim, um destaque em termos de investimento, e que a gente espera até 2022, segundo esse estudo que foi feito pela Brascom. Tá? E agora, falando um pouquinho do histórico, só para a gente contextualizar o caminho que a gente percorreu até chegar aqui, esse caminho começou lá em 2012, com uma alteração da Lei 12.715, em que havia uma redução do Fistel para equipamentos M2M. A sigla M2M significa máquina a máquina, comunicação máquina a máquina, machine to machine. E essa redução, essa alteração da lei, ela foi regulamentada pelo decreto 8234 somente em 2014. E nesse mesmo decreto, ele instituiu a criação da Câmara IoT. E foi com a Câmara IoT que a gente conseguiu reunir todos os atores importantes na época e começar realmente a discutir e a ver de que forma o governo poderia atuar no tema de internet das coisas. Então, desde o princípio, foi outubro de 2014, a gente fez a primeira reunião, e em 2015, principalmente, as reuniões seguiram. Lembrando que em 2014 a IoT estava no pico do Hype Cycle do Gartner, que é esse gráfico aqui conhecido, e que tem, vocês podem ver, a letra está muito pequena, mas destacada em amarelo ali, no pico do Hype Cycle, vocês veem Internet of Things. Isso em 2014. E Internet das Coisas continua nesse auge, né? Nessa grande expectativa, conforme vocês viram no slide anterior, aquele slide da Brascom, mostrando que a IoT vem permanecendo com alta expectativa desde essa época. Bom, então, como eu já falei, em 2014 a gente criou a Câmara, começaram as discussões. Em 2015 tivemos as primeiras reuniões e um forte engajamento. Em 2016 tivemos um problema político, tivemos o impeachment. Foi um ano que a gente acabou ficando um pouco travado aí, tivemos a troca da presidente Dilma pelo presidente Temer, mas seguimos trabalhando de forma mais interna aí, fazendo algumas alterações. Foi nessa época, inclusive, a Câmara se chamava Câmara M2M, passou a se chamar Câmara IoT somente em 2016. Em 2017, a gente ganhou um reforço de peso fazendo uma parceria com o BNDES. E aí sim, através de um instrumento do BNDES, a gente contratou, foi feita uma chamada pública e foi contratado um consórcio formado pela McKinsey, pelo CPQD e pelo Pereira Neto e Macedo Advogados. E aí pôde-se fazer um estudo que era inédito em termos de Brasil. Muitos estudos sobre a IoT já haviam sido feitos em termos globais, mas no Brasil, um estudo com foco no Brasil, foi a primeira vez esse de 2017. Um estudo coordenado pelo MCTIC e pelo BNDES, conduzido por esse consórcio que eu acabei de falar.
Aí, em 2018, a gente deu início ao plano de ação, eu vou detalhar um pouco mais à frente, e agora, em 2019, finalmente o decreto do plano de IoT foi publicado e a gente tem trabalhado com a criação das câmaras 4.0, que eu vou detalhar mais adiante. Basicamente, o que esse estudo IoT preparou para a gente? Além de fazer benchmark internacional, além de ter diversos documentos que fazem estudo de oferta e demanda, ele priorizou os ambientes onde a IoT teria o maior impacto no Brasil. E esses são os ambientes que estão mostrados aí no slide. Cidades inteligentes, a área de saúde, o ambiente rural e a área da indústria 4.0. Só me pergunte, João. E aí tem um detalhe importante. Na estratégia de priorização, você tem dois focos muito distintos. Primeiro, o ambiente produtivo. Então, é agro e indústria, que tem, vamos dizer, são alavancadores de atividade e geração de riqueza do país. E você tem a preocupação com a sociedade. Então, você toca na questão saúde e você toca na questão cidade. Então, essa priorização tem muito a ver com ganhos de competitividade, ganhos de produtividade, né? Ou seja, essa priorização tem um impacto muito forte para o país. Desculpa. À vontade. Então, assim, desde 2017, com essa definição desses 4 ambientes priorizados, o nosso desafio passou a ser o seguinte: justamente ter um olhar para esses 4 ambientes, só que nessas transversais aqui, nesses temas transversais. Capital humano, inserção internacional, viabilidade econômica, ciência, tecnologia e inovação, regulatório, segurança e privacidade e a infraestrutura de conectividade e interoperabilidade. Então, o nosso desafio tem sido ajustar essa matriz e calibrar justamente as interseções, fazendo com que, por exemplo, na infraestrutura de conectividade, a gente sabe que na área rural existe uma demanda muito grande de conectividade, o que não acontece na parte de cidades. Então, a gente tem que ter um olhar na infraestrutura de conectividade muito maior na área rural. Já na questão regulatória, é diferente os pesos com que a gente tem que calibrar. É isso que a gente tem feito. E aí nós temos 60 iniciativas que estão, aos poucos, já sendo operacionalizadas, sendo conduzidas. Nós temos um horizonte de 5 anos. O plano foi pensado para começar em 2018 até 2022. E aí esse tem sido o nosso desafio. Nós temos trabalhado justamente agora pensando em 4 pilares. Estruturar a governança desse plano de internet das coisas. E os 3 próximos pilares a gente chama de projetos mobilizadores. É apoiar plataformas de inovação em internet das coisas, que nada mais é do que colocar os atores, iniciativa privada, ICTs, universidades, o próprio governo, todos sempre na mesma mesa e trabalhando juntos. É isso que a gente tem chamado de plataformas de inovação. Fortalecer centros de competência. Inclusive, semana passada, o nosso ministro anunciou a criação de 8 centros de inteligência artificial, já dentro um pouco desse contexto de fortalecer centros de competência. E a implantação do Observatório da Transformação Digital. Só para completar, dos 8 centros de excelência que nós vamos instalar na área de inteligência artificial, 4 são exatamente nas 4 áreas de IoT. Ou seja, essa operação é convergente, no sentido de cada vez mais utilizar a ferramental de inteligência artificial no suporte às estratégias de implantação do IoT. Então, isso é o que a gente chama de plano de ação. Está estruturado nesses 4 pilares. E a governança, que seria o primeiro pilar, a gente dependia justamente da publicação do decreto, que a expectativa inicial era que fosse publicado no passado, ainda em 2018, no final do governo Temer. Porém, por se tratar justamente de um ano eleitoral, a coisa não andou do jeito que a gente gostaria, o decreto não foi publicado no passado. Mas, com esse novo governo agora, como o secretário já mencionou, o governo tem dado um grande impulso para esse tema de internet das coisas e conseguiu isso já com esse primeiro passo de ter o decreto publicado no dia 25 de junho, o decreto 9854, que institui o Plano Nacional de Internet das Coisas. E tudo isso que eu estou falando aqui, esses ambientes priorizados, essas horizontais, esses projetos mobilizadores, estão todos previstos lá em artigos do decreto.
E aí, para começar a estruturar justamente as plataformas de inovação, a gente criou a figura das câmaras 4.0. É um pouquinho diferente. A Câmara IoT, que existia antes, ela passou a ser uma câmara apenas de governo, tá? Só ministérios que vão tratar dos temas justamente trazidos pela iniciativa privada, pela academia, pelos ICTs. Mas como trabalhar com esses atores? Justamente criando agora câmaras setoriais, justamente uma câmara para cada ambiente do plano. Então, a gente tem agora a Câmara da Indústria 4.0, a Câmara do Agro 4.0, a Câmara das Cidades 4.0 e a Câmara da Saúde 4.0, que estamos criando aos poucos ao longo desse ano. Em abril desse ano, criamos a Câmara da Indústria, já vem trabalhando, já tem, inclusive, um plano de ação, já foram feitas várias reuniões no caso da Indústria 4.0. A Câmara do Agro foi lançada agora em agosto, já tivemos também a primeira reunião semana retrasada, inclusive superando nossas expectativas. O público do agro tem bastante expectativa em relação à Câmara, em relação aos trabalhos que o plano de IoT pode fazer para o campo, né, para o ambiente rural, principalmente em relação à conectividade. As câmaras das cidades e da saúde, a expectativa é que sejam lançadas agora no mês de novembro, mas ainda esse ano. E aí a gente fecha essas 4 câmaras que vão ser justamente os ambientes, os fóruns de interlocução do governo com os atores relevantes. E aí, a partir desses fóruns que a gente pretende justamente descobrir as demandas, quais são as dores, e tentar endereçar isso da melhor forma possível. Me permite, Guilherme, só para conhecimento de vocês, o Ministério já foi procurado, nós já temos demandas desse momento, né, para trabalhar a questão da educação 4.0, turismo 4.0 e mineração 4.0. Né? Esses 3 setores já estão se organizando no sentido de, conforme a gente avance com essas 4 câmaras e tem as primeiras entregas, e aí é importante falar, no caso da indústria 4.0, nós temos um site que monitora o que está acontecendo, né? O mapeamento das iniciativas da indústria 4.0. Nós já temos mais de uma centena de iniciativas, ações que vão desde capacitação, processos de consultoria, eventos que estão acontecendo no país afora, né? E isso tem sido um processo que tem se incrementado dia a dia, né? Então, tão logo a gente comece a rodar do Agro 4.0, também já está na fase de construir seu plano de ação, né? Então, tão logo a gente tem as primeiras entregas das 4 câmaras já organizadas, nós vamos partir para atender as outras demandas que já estão batendo na nossa porta. Ok. Ano passado, a gente deu foco um pouco maior no Observatório da Transformação Digital. O link é esse aí, porém, ele não está do jeito ainda que a gente gostaria. Tá? O Observatório, ele foi construído, ele tem uma série dessas informações que vocês estão vendo no slide, porém ele está de forma um pouco ainda estática, né? A gente gostaria que esse observatório ele fosse algo mais dinâmico, porém, com a entrada do novo governo, a gente priorizou a criação das câmaras, priorizou as plataformas de inovação, os centros de competência, e a gente, em breve, vai voltar a dar um gás aqui no observatório. Ele foi criado, ele já tem um conteúdo lá dentro, mas agora ele precisa ser dinamizado. Essa que é a ideia de trabalhar com esse observatório em breve. E aí alguns exemplos de que a IoT realmente é algo que toda semana a gente vê uma notícia nova na mídia, né? Principalmente aqui em relação ao Ministério. Então a gente tem feito uma parceria forte com a Embrapi, por exemplo, essa primeira notícia esquerda aí, o Ministério liberou 8 milhões de reais para projetos de internet das coisas e manufatura 4.0, seguindo o modelo da Embrapi. Não sei se vocês conhecem, a Embrapi, né, é uma organização social que tem contrato aqui com o Ministério, especializada na coordenação de projetos. E a Embrapi trabalha da seguinte forma, ela entra com 1/3 do valor do projeto, a própria empresa pleiteante entra com outro 1/3, e um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, entra com o terceiro 1/3. E aí, dessa forma, a gente consegue meio que multiplicar por 3. Então, quando a gente fala 8 milhões, na verdade, a gente está falando aqui de projetos da ordem de 24 milhões de reais. Da mesma forma, o BNDES tem trabalhado fortemente esse ano na liberação dos recursos para o programa que eles criaram ano passado, chamado Pilotos IoT.
que é um projeto que busca principalmente testar a interoperabilidade dos dispositivos de IoT, que é algo importante. Quando a gente fala de IoT, a gente às vezes tem muitos fabricantes, a gente tem diferentes players, a gente tem camadas diferentes, a gente tem hardware, a gente tem software, a gente tem plataforma, tem o aplicativo. Então, tudo isso tem que conversar entre si, é o que a gente chama de interoperabilidade. E esse projeto do BNDES foca muito nesse ponto, da interoperabilidade. Lembrando que são recursos não reembolsáveis que o BNDES está aportando aí nos projetos, e são projetos consorciados, tá? São projetos em que um dos critérios para aprovação era as empresas estarem associadas com startups, com centros de ciência e tecnologia, com demandantes. Então, foi algo que foi pela primeira vez feito na história do BNDES dessa forma. Bom, e aí, acelerando um pouquinho, a gente tem também, o Brasil tem tido uma presença forte na UIT, a União Internacional de Telecomunicações, já com uma padronização de dispositivo aprovada no âmbito do SG20. É um grupo que discute internet das coisas lá na UIT. Além de programa de cidades inteligentes, que está sendo tocado pela Secretaria de Telecomunicações aqui do MCTIC. Já caminhando aqui para o final, os próximos passos que a gente tem são justamente esses aqui. Implementar as 60 ações, as 60 ações que eu comentei com vocês, fazer o alinhamento final com os ministérios finalísticos, né, como a gente chama, os ministérios responsáveis pelos 4 ambientes, que são o Ministério da Agricultura, o da Saúde, o da Economia, por causa da Indústria 4.0, que está lá dentro, e o do Desenvolvimento Regional, que é o que cuida das cidades inteligentes. Temos nos esforçado para fazer parcerias internacionais e estabelecer frameworks de trabalho conjuntos em internet das coisas. Acompanhar o projeto dos pilotos IoT, que eu acabei de falar para vocês, lá do BNDES, acompanhar de perto também a consulta pública, que já foi encerrada, né? A consulta pública da Anatel, mas que a gente vê bastante importância aí nessa agenda regulatória da Anatel, porque tem vários pontos críticos de internet das coisas que a gente depende aí dos nossos colegas lá da Anatel para tocar junto conosco. E acompanhar os projetos da Embrapi. Basicamente, são esses os nossos próximos passos. E aí, acho que eu já encerro por aqui. E a gente vai ficar agora, né, Sérgio? Eu acho que é à disposição aí para tirar dúvidas de vocês. Obrigado. Obrigado, Guilherme. E antes, agradecendo também ao Paulo Alvim e ao Sérgio. Algumas questões já chegaram aqui e eu passaria. Eu acho que o meu som acertou aqui, espero que vocês todos estejam ouvindo, né? A primeira questão tem a ver com um assunto aí que se pode um pouco perto, né? Com a questão do IoT, sobretudo com o 5G. Chegando é o debate de sempre, como que fica a segurança cibernética e o controle de privacidade, né? O debate de sempre, um debate muito forte aí nos últimos dias. Nós vamos ter, além do que já está conectado hoje, mais aparelhos conectados, isso significaria um aumento desse risco e o que se pode fazer para, né, melhorar a segurança e esse controle. Eu acho que é melhor fazer a pergunta, deixar vocês responderem e aí a gente passa para a seguinte. Vamos lá. São 2 pontos. Não temos como fugir. O 5G pode ser postergado ou não, mas acontece. Pela intenção nossa, né, do Ministério, é que isso aconteça o mais rápido possível. Porque tão mais rápido a gente tenha a inserção do 5G, né, e isso também é responsabilidade do Ministério, o mundo da IoT vai se acelerar mais ainda. Então, nós estamos falando de uma outra realidade, né? O 5G não é uma evolução natural do 4G, como aconteceu o 3G e 4G. É outro mundo. Então, nesse contexto, né, nós, e aí eu falo pela Secretaria, nós vemos com muita oportunidade. Os pontos que você coloca, né, segurança cibernética, né, a questão da privacidade, eu acho que a lei geral da LGPD, ela vai garantir alguns aspectos, mas não todos. Esse é um processo de aprendizado continuado, né? Você tem grupos no ambiente do governo atentos a essas questões,
Mas mais que isso, né? Ela não afeta a privacidade apenas do cidadão, né? É no ambiente produtivo. Então, por exemplo, já temos diversas conversas com o setor produtivo preocupado no 5G dentro das unidades fabris. Nós temos uma ampla discussão, mas que já vem sendo feita, né? Esse é um processo de um monitoramento, onde a regulação, infelizmente, vai ficar atrás da prática, porque isso é normal, né? Nós estamos falando de novos ambientes, nós estamos falando de uma questão de legislação de antenas que vai mudar tremendamente, que isso se impacta, né, no ambiente dos mais de 5.500 municípios. Ou seja, é uma nova realidade que precisa ter uma atenção muito especial, não só do Executivo, mas principalmente do Legislativo. Daí porque essa é uma discussão que se faz de uma forma muito transparente, pelo menos da parte do Ministério, com o Legislativo, né? Nós temos que ter, num segundo momento, a preocupação, né, de um melhor entendimento por conta do Judiciário, que as práticas serão diferentes. O mundo da IoT muda relacionamento, muda interação e gera responsabilização. Então, isso é fundamental, porque nós estamos falando de uma nova lógica de relacionamento, e aí aquela vertente da questão regulatória, segurança e privacidade, ela é crítica, ela é muito importante, né? Ela precisa estar na mesma velocidade da questão do avanço das tecnologias, das inovações que você está incorporando. A infraestrutura de conectividade, ela acontece, né? Os outros precisam de uma interação muito forte entre os diversos atores envolvidos. E, para isso, né, e é um ponto fundamental, é fundamental a questão de capital humano, né? Nós vamos precisar formar pessoas nas diversas áreas do conhecimento para esse novo mundo 5G, que tem como elemento acelerador do processo e do cotidiano da nossa vida, do dia a dia do cidadão, a questão do IoT. O IoT é aquele elemento visível, né? Aquele elemento palpável, né? Mas nós estamos falando de elementos intangíveis muito fortes que afetam o cidadão, que afetam as organizações, que vai afetar o dia a dia de todos de uma forma muito impactante. É um novo mundo. O mundo do 5G é um novo mundo. Nós temos experiências no ambiente acadêmico, principalmente no grupo do Inatel, que já vem trabalhando 5G, que já está trabalhando por indução nosso mundo do 6G, que o 6G já está sendo trabalhado, né, o segundo ciclo, né? E nós não estamos falando de uma discussão de mercado, de investimento, nós estamos falando do dia a dia do cidadão, do dia a dia das organizações. Então, o impacto regulatório, o impacto de segurança, o impacto de privacidade vai ser muito grande e é fundamental que tenha muito transparência e entendimento entre os diversos atores envolvidos. Mexe na sociedade como um todo. Não sei se o Guilherme quer fazer mais algum comentário, Sérgio. Não, só lembrar que aí os colegas nossos da CETEL, principalmente Sim. a equipe da Miriam Wimmer, tem, né, atuado bastante nessa questão da LGPD e de privacidade de dados. Paulo, um ponto que você acabou de tocar aqui foi objeto aqui de uma pergunta do Luiz Damasio. A questão de falta de mão de obra especializada, né? Que é um problema que alguns outros países já estão sofrendo e você mesmo disse que no Brasil já há uma grande demanda, né, nessas áreas. Não sei se está contemplado no plano, se o Ministério está trabalhando junto com outros ministérios. Quer dizer, vamos lá. Tem como multiplicar empregos, né, para atender essa demanda tão especializada? Vamos dizer, a gente tem pouco tempo, então a gente precisa acelerar. Tem tido discussões, né, e nós, até por conta que quem nos provocou foi o setor produtivo. O setor produtivo, nesse momento, é quem está mais sentindo essa deficiência, né? Então, nós precisamos ter respostas rápidas e adequadas a essas novas demandas que vão surgir. Então, a Brascom fez um mapeamento, esse número de 300 mil postos de trabalho nos foi apresentado pelo levantamento da Brascom, aquela mesmo que apresentou o infográfico das perspectivas de investimento, né? Aquele número de 350 já há quem fale em 500, né? Ou seja, meio trilhão, né?
é muito dinheiro de investimento num novo, como também já há quem fale de trilhões. E o ponto crítico, neste momento, não é tecnologia, não é infraestrutura, é gente, né? E não é no Brasil, é no mundo, né? A gente brinca, né? Se o mundo tivesse resolvido esse problema, o país já estava cheio de indianos, né? De chineses, mas a crise, a demanda é por gente no mundo, né? Porque nós estamos falando de tecnologias que têm um ciclo de vida curto e que as que estão sendo utilizadas hoje têm uma vida de, no máximo, 10 anos. Né? Recente. Antes de 10 anos atrás, a gente não trabalhava com esse tipo de tecnologia. Então, do ponto de vista de praticidade. Então, nesse sentido, nós temos, no âmbito do governo, um grupo que envolve o MEC, né? Ministério da Economia e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós estamos falando de formações principalmente no nível técnico, né? E nós estamos falando no nível de graduação e, principalmente, formar pesquisadores. Essas áreas são carentes, apesar da gente já ter um número razoável de investimentos, principalmente com recursos decorrentes da lei de informática, na área de IoT, na área de inteligência artificial, isso é muito aquém dos desafios que a gente tem. Então, nós temos carência de recursos humanos qualificados em todo o espectro. Outro ponto fundamental é que isso depois se desdobra para o ensino básico, o ensino médio, esse tipo de coisa. Ou seja, e aí vai envolver requalificação também de uma boa parte de profissionais. Então, é um grande esforço, né, usando as diversas formas de educação presencial e EAD, ou seja, um processo que vai abrir uma janela de oportunidades para as instituições de ensino, né, porque isso é um processo da nova geração. Para vocês terem uma ideia, na indústria 4.0, nós já temos, nesse momento, uma parceria com o sistema Senai, um EAD mostrando o que é isso. Para as pessoas perceberem, e a partir daí eu começo a qualificação em função de demandas do mercado de trabalho. Né? Então, isso é algo que já está acontecendo, já está acelerado. Né? Um operador do ambiente rural, né, ele vai ter que trabalhar com sensor, ele vai ter que trabalhar com drone, ele vai ter que trabalhar com um universo que até, né, 10 anos atrás isso não existia no ambiente urbano, muito menos no ambiente rural. Então, essa é a velocidade desse grande desafio de qualificação e formação de recursos humanos. Paulo, aliás, o Damasio, até que tinha feito a pergunta original, ele estava colocando aqui que se uma alternativa de curtíssimo prazo não seria, ao invés de criarem novos cursos, aproveitar nos atuais e estabelecer cadeiras disciplinares de robótica, codificação e outras, né, em torno desses temas, sem necessariamente significar criar um novo curso, mas para reciclar os profissionais atuais, porque levaria muito tempo, né, as demais ações no médio e longo prazo. Isso está sendo feito, e aí uma novidade que a gente tem, né, é a participação das empresas. As empresas estão trabalhando conosco nesse processo, até porque muitas delas já têm profissionais, né, prontos que podem funcionar como multiplicadores desse processo. E vou dizer algo que aconteceu há menos de 15 dias, nós estamos discutindo essa requalificação com o MEC. O MEC tem um projeto, né, que chama-se lá Qualificação dos Profissionais do Futuro, né, que eles, inclusive, reuniu todos os ministérios que têm e tratam dessa questão de qualificação de recursos humanos para o mercado de trabalho, para o mercado profissional, né? E a gente está trabalhando nisso de uma forma muito acelerada, que tem ação de médio e longo prazo, mas de imediato ações concretas. E o maior desafio nesse momento, a gente está concentrando muito esforço nisso, é formar professores e multiplicadores, né? Uhum. Para a gente utilizar as grades curriculares que tem hoje, a gente incorporar. Além disso, o estímulo à criação de cursos de robótica nos diversos níveis, a questão de Olimpíadas como forma de estimular, né, que as pessoas também busquem. Muito desse conhecimento hoje já está disponível na internet, né, e processos de certificação de mercado, né? Diversas dessas áreas
A formação precisa de uma certificação de terceira parte como um indutor para o profissional chegar ao mercado de trabalho. Então, tudo isso está sendo trabalhado de uma forma muito intensa e acelerada nesse momento. As instituições de ensino superior, como também as instituições de ensino técnico, têm papel fundamental nesse processo, né? Porque é uma mudança de chave, é uma mudança de janelas de oportunidade e que tem pressão do setor produtivo, pressão de mercado muito forte. Você me permite só um registro aí particular mesmo. Eu acho que uma ferramenta, além de todas citadas, muito importante para se fazer essa reciclagem é o FAT, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador, que não é apenas para pagar seguro-desemprego e abono salarial, mas também tem um programa de retreinamento. Você tem toda a razão. O pessoal só tem lembrado ultimamente do FAT para poder tirar o recurso do... Aliás, FAT agora também, né? FUST, FISTEL. Os fundos que têm fundos viraram hoje o grande vilão aí da política fiscal e só são lembrados na tentativa de sacar o recurso desses fundos para outras finalidades. Mas aí é só um registro pessoal meu aqui. Eu queria mudar só um pouquinho aqui o eixo. O Leonardo, a gente está falando muito, né, sobre, como o secretário colocou, o setor produtivo, as empresas puxando esse processo e também a inovação das coisas, pensando em coisas, né, da vida do nosso lar, das casas ou das famílias. Mas como o IoT poderia contribuir para a gente modernizar a administração pública? Era um tema que o Leonardo puxou aqui. E ainda acrescentando, né, a preocupação de que como essa nova tecnologias e, sobretudo, novos processos acabem não ficando restritas às metrópoles, às grandes cidades, e consiga chegar ao interior, né? Ao mesmo tempo, eu já me permitiria aqui fazer um gancho, quer dizer, alguns governos já adotaram tem alguns projetos de cidade inteligente, né? Como que seria essa parceria, como é que o Ministério está vendo isso, ou ações que esteja tomando para tentar integrar? Foi outra pergunta que também chegou aqui. Ambiente de política pública, governo. Ação do Estado no atendimento ao cidadão, na relação com o cidadão. Isso, vamos dizer, a gente entra complementarmente, tem uma secretaria no Ministério da Economia específica para cuidar dessa questão, do governo digital, isso está muito incrementado, nós temos metas muito concretas de ter um número de serviços oferecidos ao cidadão, e com detalhe, isso está se transbordando para os ambientes de estados e municípios. E, além disso, e aí essa parte nós acompanhamos bem, existe um movimento que a gente chama de e-government, que é o estímulo a startups, né? Então, existe um conjunto de instrumentos de multiplicação de iniciativas de novos negócios para apoio, principalmente a prefeituras municipais, onde o foco tem sido muito centrado em ganhos de produtividade, redução de custo, né? Melhoria da qualidade do serviço, né, levado ao cidadão e, principalmente, simplificação da vida do cidadão, né? Evitando as questões de mobilidade urbana desnecessária, né, de replicação de apresentação de documentos, esse tipo de coisa. Tem um número muito significativo, né? Isso está sendo conduzido, né, de uma forma muito brilhante pelos colegas do Ministério da Economia. Isso é um processo também continuado, que está sendo acelerado, né? Eu acho que aqui é interessante fazer um destaque. O governo não está querendo inventar a roda. Roda que está girando, a gente aumenta a taxa de aceleração para conseguir que isso chegue de forma mais efetiva e mais rápido para o cidadão. Nós estamos falando de iniciativas que, principalmente no que se refere ao governo digital, vão melhorar a qualidade, né, da relação do cidadão com o Estado. No que se refere ao segundo ponto, agora, de cidades inteligentes, né, o que acontece? E isso tem sido um processo que envolve diversas iniciativas do governo. Principalmente nos últimos 3, 4 anos, proliferaram, né, iniciativas de cidades inteligentes, seja por iniciativas de diversos órgãos do governo federal, sejam
por algumas iniciativas de Estado e principalmente até iniciativas de municípios. Ninguém quer ter hoje uma cidade que não seja inteligente, né? Porque, infelizmente, o contrário de cidade inteligente é a cidade menos inteligente, para não ser tão agressivo, né? Mas o conceito de cidade inteligente pressupõe algumas características que são fundamentais. E aí, quando a gente pensa a malha urbana brasileira, né, nós temos que pensar que nós temos cidades que têm até 5.000 habitantes e algumas até menos de 1.000 habitantes. Nós temos cidades que têm milhões de habitantes. Então, nós temos que ter soluções, e aí ciência, tecnologia e inovação é diferenciado para isso, que atenda esse espectro, né? E os nossos colegas da Secretaria de Telecomunicações estão trabalhando muito nessa hierarquização para a gente não chamar tudo da mesma coisa, né? Nós temos que tratar diferente de forma diferente. O fundamental é que, quando eu penso em cidades inteligentes, a gente precisa 4 vertentes fundamentais. A primeira é conectividade. Não dá para pensar no século XXI uma cidade inteligente que não tenha conectividade de qualidade, né? Não é e a baixo custo, né? Que a gente não tenha que ter um custo tamanho que aquilo se torna uma ação não inclusiva e muito mais uma ação excludente. Segundo, precisam ter serviços digitais disponíveis, sejam eles serviços públicos, sejam eles oportunidades de serviços privados. Então, eu estou falando de você ter serviços de mobilidade, serviços de acesso a alguns serviços de alimentação, de saúde, né, e por aí vai, sejam eles públicos ou privados. E isso é uma grande janela de novos negócios nesses territórios. O terceiro ponto fundamental é que uma cidade inteligente é um espaço permanente de inovação, porque você está criando coisas diferentes de uma forma continuamente. E não dá para pensar em cidades inteligentes que não sejam sustentáveis. E aí eu começo a falar de mobilidade, né, de saneamento, eu começo a falar de saúde pública, eu começo a falar de energia, esse tipo de coisa. Então, o conceito de cidade inteligente, que é o conceito que nós temos trabalhado aqui, ele é um integrador de funções e não é apenas, eu tenho um sistema de vigilância, eu tenho um sistema de câmera. Isso são ações isoladas. Nós temos que trabalhar o conceito convergente e integrado de iniciativas que levem qualidade de vida para o cidadão via soluções intensivas em tecnologias de informação e conhecimento que contribuam para a redução de despesa, para a otimização de tempo, para a qualidade de vida. Então, esse é o conceito que a gente tem trabalhado e, nesse sentido, a gente tem tido muita aderência dos ministérios, principalmente os colegas do Ministério do Desenvolvimento Regional, que já tinham um programa, né? Aí tem programas de cidades digitais, cidades inteligentes, cidades sustentáveis, uma diversidade de nomenclaturas, vários cases, mas só que a gente tem que levar a transformação digital para o país, né? E aí, quando eu chego em grandes cidades, eu começo a trabalhar o conceito de bairros digitais, né? De distritos digitais, e em algumas cidades, é a cidade como um todo. Então, esse é um conceito que está sendo trabalhado, e aí a gente integra um conjunto de serviços públicos, um conjunto de atores privados nesse processo. Por favor. Só complementando, sob o ponto de vista de IoT, porque o conceito de cidades inteligentes, como o Paulo falou, é muito abrangente, algo que envolve todas essas perspectivas. Mas pensando no IoT, ali no sensor propriamente dito, o plano de IoT ele focou em 3 sub-áreas, vamos dizer assim, para a gente poder priorizar projetos nessas sub-áreas, que é justamente uso eficiente de recursos, e aí eu falo de energia, água, esgoto, então sensores para smart grid, esse tipo de coisa. O segundo é segurança pública, então sensores, qualquer tipo de câmera, principalmente estamos falando de câmeras, sensores de ruído que possam detectar tiro, esse tipo de coisa. E o terceiro é a mobilidade urbana. Então, o plano de IoT focou nessas 3 áreas, mas é lógico, como o Paulo falou, essas 3 áreas têm que estar principalmente integradas e integradas com a população, principalmente. Mas, assim, sob o ponto de vista de uma startup que quer fazer um projeto para uma cidade inteligente, talvez essas 3 áreas, mobilidade urbana, segurança pública e uso eficiente de recursos, seriam as áreas que o plano de IoT vai enxergar com mais prioridade.
Paulo, Célio Baia, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, tivemos recentemente a visita do Sérgio Alves aqui, nos honrando com a presença. Ele é melhor substituto que eu tenho, pô. Então eu mandei para Jaraguá o melhor, pô. Olha aí. Bom, temos falado aí da necessidade da qualificação, né, dos jovens. Também precisamos pensar na qualificação dos que já estão no mercado de trabalho até de um certo tempo, né? Porque é muito importante também olhar esse lado. E quando nós falamos de IoT, muitas vezes nós temos uma dificuldade. Eu presido aqui em Santa Catarina a Câmara da Micro e Pequena Indústria, da Federação das Indústrias. Qual é no plano que os senhores estão apresentando? Eu vi que tem um mapa muito interessante, aproximação de academia, poder público com as indústrias ou com as empresas. Esse plano vai chegar também ao micro e pequeno empresário, Paulo? Esse plano tem que chegar, primeiro chegar nos municípios, né? Usando a palavra do presidente, mais Brasil e menos Brasília. As empresas e os cidadãos se localizam, né? Os CPFs e os CNPJs se localizam no nível municipal. E a maior parte das empresas, dos CNPJs desse país, são micro e pequenas empresas. Um dos atores que tem sido parceiro nosso nas 4 câmaras tem sido o SEBRAE, né? Sistema S, aí eu abro para o Sistema S no sentido mais ampliado. Todos têm sido fortes parceiros e atuando fortemente. O processo de fazer chegar, né, ao pequeno é a estratégia de você garantir sucesso. Se essas ações não se garantem, as pequenas comunidades, os pequenos produtores rurais e dos pequenos empreendedores, não aconteceu. Vai ser um processo elitista, vai ser um processo de exclusão. Então, a inclusão passa necessariamente por ações focadas e voltadas para esse tipo de atores. Detalhe, nós estamos começando, né? Nós estamos começando, mas num processo de bola de neve, de ir num crescente. Ok, contem com a gente aqui em Jaraguá. Eu peço desculpa que eu não pude cumprir minha agenda lá, mas a ida do Sérgio atendeu melhor do que a minha ida. Mas eu já assumi, porque ele já me passou esse recado, eu já assumi o compromisso da primeira oportunidade de estar aí com vocês. Obrigado. Outra questão, Paulo, e aqui a gente já está caminhando para a gente fechar. Acho que tudo isso, como se colocou, é bem mais fácil você adotar um plano desses num país, num estado que seja unitário, né? Num país federativo em que os governos estaduais e municipais têm autonomia não só de direito, mas também de fato, torna esse processo todo muito complexo, né? Tem colega aqui perguntando se não seria um caso um pouco de inverter, né? De vocês criarem modelos referenciais com diferentes possibilidades de ser cidades inteligentes, do que seria uma cidade inteligente, que aliás, como você bem disse, hoje em dia, todo mundo vai dizer que é uma cidade inteligente, porque ninguém vai dizer que é uma cidade burra, né? Que quer se dizer burra. Mas, em suma, quer dizer, ter referências onde que esses governos pudessem se enquadrar e pudessem, de alguma forma, conseguir fazer a coordenação com o governo federal. É uma coisa assim que me espanta quando você conversa até com estrangeiros, como já foi colocada a situação de segurança pública. Quer dizer, nós não temos no Brasil um cadastro único, né? Até toda a dificuldade que se tem de identificação dos cidadãos, né? Cada estado coloca o seu número e um cidadão pode ter sua identidade em mais de um estado. A gente sequer consegue ter um cadastro nacional dos presos. Quanto mais, quer dizer, não tem dos cidadãos, não tem dos criminosos e não tem dos presos. Muito disso também envolve porque parte dessas competências não estão no âmbito do governo, que é nacional, e sim no âmbito dos governos estaduais. Quer dizer, como quer dizer assim, usar tecnologias tão modernas, mas ao mesmo tempo para fazer uma concertação federativa mínima e cidadã. Vamos lá, você usou
uma palavrinha-chave: concertação, né? Esse é um desafio que a gente tem. A gente tem que respeitar o Pacto Federativo, né? Uma das estratégias, né, que a gente está trabalhando, a equipe da Secretaria de Telecomunicações, que no âmbito do Ministério, a parte de cidades inteligentes, como a nossa principal ação é conectividade, eles têm essa responsabilidade, então houve uma concertação interna deles liderarem esse processo e a gente acompanha. É exatamente essa categorização de porte de cidade, usando uma metodologia internacional. Então, isso está sendo feito, brevemente vai estar disponível. Mas, em paralelo, o que a gente tem? E o ministro tem usado muito essa fala. Nós temos que dar visibilidade às soluções já existentes, né? Então, as câmaras têm cumprido muito esse papel, daí porque a importância da participação nas câmaras, principalmente de empresas fornecedoras, esse tipo de coisa, é muito relevante, porque nós já temos muitas soluções no país, né, que são usadas por poucos, muitas vezes são desconhecidas, então muitas vezes vai se buscar soluções lá fora que têm fornecedores e capacidade técnica de colocar no país, gerando postos de trabalho no país. Então, essa questão da dar visibilidade às soluções é fundamental. No que se refere à questão de segurança pública, nós temos conversado muito, o ministro tem conversado muito com o ministro Moro, de dar visibilidade a isso, né? Sejam questões de identificação, sejam soluções de análise de imagem, seja soluções, né, de reconhecimento facial, né? Um conjunto de soluções que nós já temos hoje, tecnologia brasileira, empresas brasileiras em condições de fornecer e que muitas vezes é por desconhecimento. Nós temos um problema sério por trás de tudo isso, fruto e decorrente de uma crise fiscal. Como é que eu financio isso para eu acelerar esse processo? Então, também construir essas engenharias financeiras entre setor público e setor privado, parcerias públicas e privadas, né? Agora a gente tem parcerias públicas, privadas e comunitárias, né? Já começam a ser para você levar algumas dessas soluções para os diversos territórios do país. Então, esse é um exercício também paralelo que a gente precisa. Não é só fazer a busca da tecnologia, mostrar que isso é relevante, mas como é que eu viabilizo a implementação dessas soluções na diversidade de situações que a gente tem. O importante é que a gente tem que ter soluções customizadas para cada realidade, envolvendo todos os atores que, de alguma forma, interferem no processo. Bom, a gente está completando aqui o tempo exato. Queria muito agradecer ao Dr. Paulo Alvim, né, da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, esse espaço aqui, que, aliás, o nosso projeto é uma contribuição muito pequenininha e dentro desse esforço que, né, o país vem fazendo com a Secretaria, no comando. O Guilherme Corrêa, que é o responsável pelo Plano Nacional de IoT. Esse webinar a gente gravou, depois a gente disponibiliza no site do projeto, assim como eu pediria, se o secretário concordar, e liberar a apresentação que foi passada aqui, eu até já tinha pedido depois ao Sérgio, né, que se pudesse, porque aí a gente também disponibiliza. Já está autorizado. A informação é pública, e quanto mais conhecimento, melhor. Isso. Nós temos, só para situar vocês, a gente tem feito essas reuniões a cada 2 semanas, sempre procurando respeitar um período de 1 hora, quer dizer, curto, porque a ideia é motivar, debater, introduzir, né? E a gente poder, depois da sequência, fazer conexões e pontes, né, entre as pessoas. Por vezes, participado professores ou autoridades que estão no exterior. Sempre a segunda e a quarta segunda-feira do mês, de 10 às 11 horas. Hoje a gente fizemos essa exceção aqui, porque assim pega o início do dia e o início da semana. O secretário que tinha, né, questão da agenda, a gente mudou. O próximo debate, inclusive, será dia 18, em princípio, com o Everardo Maciel, que vem, foi secretário da Receita, todos conhecem, mas que queria falar aqui não
exatamente de reforma tributária ou de PEC, mas sim um tema que a gente já tratou aqui rapidamente, a tributação do futuro, né? Quer dizer, como é que ele vê essa tributação que viria pela frente. E no webinar seguinte, o Dr. Norato, que é da ANAC, né, com uma discussão que, aliás, foi um tema aqui que foi colocado também pelo Paulo, ou pelo Guilherme, já não me lembro, a questão particular dos drones, né? Como que a gente situa isso. Bom, queria agradecer a todos e a gente aqui do projeto, do IDP e do projeto Webinar, ficamos à disposição também das autoridades e cumprimentar. Não sei se o Dr. Paulo quiser fazer alguma... Não, é só agradecer e colocar a equipe da Secretaria, mesmo, né? Não só pela relação direta com o Sérgio, mas agora vocês têm um canal direto com a Secretaria e estamos sempre à disposição. Ok. Bom, muito obrigado a todos. Então, bom dia e boa semana. Bom dia e boa semana. Obrigado, obrigado.